Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade Federal do Amazonas e da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri revelou dados alarmantes sobre a desnutrição entre idosos no Brasil. Entre os anos 2000 e 2021, mais de 93 mil mortes de idosos foram registradas devido à desnutrição no país. Esses números nos levam a refletir sobre as condições de vida e saúde dos nossos idosos. Para entender melhor esse cenário e discutir o que pode ser feito para melhorar a nutrição na terceira idade, a gente vai conversar ao vivo agora com a Simone Fiebrantes Pinto, que é nutricionista especialista em gerontologia. Doutora, bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia a todos. Prazer recebê-la, viu, doutora? Ainda mais para falar sobre um assunto tão delicado, né? Esses números são realmente assustadores, pelo menos eu me surpreendi. Como que a gente pode interpretar esses dados sobre a desnutrição entre os idosos aqui no Brasil? Então, é um número mesmo que chama muito a atenção, né? 93 mil pessoas idosas aí morrendo por conta da desnutrição. Nós temos um avanço aí nesses 20 anos, mostrado pelo estudo, que idosos de 60 a 79 anos vêm recebendo uma diminuição desses valores. Então, isso mostra que as políticas públicas, que a atenção da família, a própria percepção da saúde para a pessoa idosa tem melhorado nessas 2 décadas. O que chama atenção é que os 80 a mais não está tendo essa mesma diminuição que apresenta nessas outras faixas etárias. Então, o que a gente precisa é olhar para esse estudo e olhar para essas pessoas idosas é entender o porquê que os 80 a mais não estão tendo essa redução e também compreender dessa faixa etária dos 60 aos 79 que tem mesmo já sendo feito, né, as políticas públicas, a própria atenção à saúde, o controle das doenças crônicas estão sendo efetivas, tanto que a gente consegue ver uma redução. Porém, ainda tem um número muito expressivo. Então, precisamos fazer mais, avançar mais para essa questão de prevenção. Pois é, acho que se fosse um caso já seria motivo de atenção, né? Agora, 93 mil mortes por essa condição é algo que realmente nos preocupa. E tem como a gente atribuir, entender quais são os principais fatores que contribuem para a desnutrição entre idosos, especialmente entre aqueles com 80 anos ou mais? Sim, a gente precisa, estar atento, primeiramente, a própria pessoa idosa precisa saber qual é o seu peso, como que ele está se comportando. A gente tem um cálculo rápido e simples que qualquer pessoa pode fazer e monitorar, que é, por exemplo, a partir de 6 meses, se você teve uma perda de peso de 10% do seu peso, sem ter a intenção, você não estava submetido a uma dieta restritiva, por exemplo, então se você pesava 80 quilos e nesses 6 meses você teve uma perda de 8 quilos, você mesmo já tem que prestar atenção e entender que tem alguma coisa errada acontecendo. Da mesma forma, as pessoas que acompanham essas pessoas idosas no dia a dia, seja familiar, seja um cuidador, também pode chamar atenção para essas questões. E aí, a partir disso, levar à equipe de saúde esses questionamentos, né? E aí, por conta disso, a própria equipe, o médico assistente, a nutricionista, fisioterapeuta, enfim, quem estiver acompanhando essa pessoa idosa, precisa entender o que está levando a essa perda de peso. Se essa perda de peso e, consequentemente, a desnutrição é por, às vezes, medicamentos que estão fazendo diminuir, por exemplo, apetite, se é por uma condição crônica que está descompensada, como um diabetes, se é por questão econômica, que ele não está conseguindo ter acesso a alimentos adequados. Então, são várias situações, né, são múltiplas variáveis que podem contribuir para esse risco de desnutrição. Os 80 a mais, como você perguntou, e o que acontece? Eles são pessoas que estão mais sujeitas aí a situações específicas, clínicas, que colocam eles mais em risco, como, por exemplo, processos demenciais, como, por exemplo, osteoporose. Então, é uma população que, obrigatoriamente, nós, comunidade e saúde,
precisamos ter um olhar mais atento e fazer busca ativas para não deixar a situação ficar, né, mais grave. Perfeito. Agora, ainda pensando, né, como cuidador de um idoso, principalmente acima dos 80 anos, a quais sinais a gente precisa se atentar? Além, claro, da perda de peso, eu acho que essa é a mais evidente, né? Tem outros sinais que a gente precisa ficar de olho, precisa ficar atento, que podem indicar o início de uma desnutrição, que a gente pode correr atrás de recuperar? Sim, né, muito boa a sua pergunta, porque muitas vezes a gente encontra pacientes ou pessoas idosas que estão até mantendo peso ou até às vezes tem uma reserva que aparentemente você olhando, parece que a pessoa está bem de saúde, mas ela pode estar sim com sobrepeso e uma obesidade e mesmo assim estar com desnutrição. A desnutrição, ela vai, impactar nas atividades da vida diária dessa pessoa. Então ela vai ter, por exemplo, dificuldade às vezes para levantar da cadeira, ela começa a ter marcha mais lenta, ela pode cair, começar a ter quedas, porque começa a diminuir a força muscular. Então são sinais que as pessoas que acompanham esses idosos, eles podem observar que não tem alguma coisa acontecendo. Então, a diminuição da força muscular, seja para caminhar, seja para fazer as atividades do dia a dia, já é um indicador que precisa ser feita uma avaliação mais específica e corrigir os seus hábitos. Geralmente, o que acontece? As pessoas idosas, de uma forma geral, elas começam a reduzir consumo de alimentos proteicos, principalmente carne, por conta da mastigação, por conta da deglutição, e aí, essas questões fazem com que a pessoa entre num processo de desnutrição proteica, por exemplo, quando não consome a proteína da forma adequada. Muito bem. Como que a alimentação ela pode ser adaptada para garantir que os idosos recebam todos os nutrientes que são necessários, mesmo diante de todas as mudanças fisiológicas que vai acontecendo com o envelhecimento? Muitas vezes a pessoa que está ali na terceira idade, e aí eu repito, especialmente depois dos 80, essa pessoa não suporta mais a mesma quantidade de alimento. De que forma que a gente mantém a nutrição dessa pessoa nessas condições? Então, uma situação que a gente tem que pensar é que realmente, com o passar dos anos, o esvaziamento gástrico, por exemplo, ele começa a ficar mais lento. Então, é comum que as pessoas não tolerem uma quantidade grande de refeição. Então, é importante o fracionamento, várias vezes ao dia a pessoa se alimentar, por exemplo, café da manhã, um lanche no meio da manhã, o almoço, um lanche no meio da tarde, um jantar ali no final, início da noite, e antes da pessoa ir dormir, ainda fazer um lanche. Em todas essas refeições, digamos aí 6 vezes ao dia, precisa ter uma diversidade de alimentos e tem que estar contemplado alguma opção proteica. Essa opção proteica pode ser leite, carne, queijo, ovo, leguminosas como feijão, ervilha, grão de bico, enfim, a gente precisa ter em todas as refeições tanto proteína animal ou vegetal, mas são importantes. Quanto mais colorido for o prato, quanto mais diversidade de alimentos, melhor para garantir a questão nutricional. E outra coisa, a gente também precisa prestar atenção com a questão da consistência. Às vezes, cansa para essa pessoa com mais de 80 ficar mastigando um alimento mais duro, então é importante modificar a consistência. Tem que ver se ele não está com dificuldade para engolir e aí fazer uma avaliação, por exemplo, com fonoaudiólogo, também chamar atenção para a questão da saúde bucal, porque muitas vezes, pela dificuldade de mastigação, começa a ser modificado a alimentação e isso vai repercutir lá no estado nutricional. Tá certo. Vamos cuidar então dos nossos idosos com bastante carinho, com certeza eles merecem e a gente que é mais jovem, tem uma condição melhor, é o responsável, com certeza, por cuidar dessas pessoas que já contribuíram tanto, né? Obrigado, doutora. Um abraço, viu? Até a próxima.
Um abraço e obrigada aí a todos.